Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês 5 livros que eu fui ler com muita expectativa e acabei me frustrando. E o primeiro livro dessa lista é Cidade de Papel, de John Green. Na época que eu fui ler esse livro, ele estava muito hypado, eu era adolescente e tudo mais. Eu já tinha lido inclusive mais algumas coisas sobre esse autor, na verdade desse autor, e tinha gostado muito. Então quando eu fui ler esse livro, eu fui com as expectativas lá em cima e acabei me frustrando muito, porque o final da história é extremamente inesperado, mas um inesperado pro lado mais negativo possível. Você fala, não é possível que uma coisa dessas aconteceu no final desse livro. Assim, se você já leu, você sabe exatamente do que eu estou falando. Não sei se isso te frustrou tanto quanto me frustrou, mas esse foi um livro que eu fiquei extremamente frustrada justamente por causa do final. Não porque não faz sentido assim, como eu posso dizer. É que se a gente for olhar para tudo que o personagem principal fez, e para isso chegar e culminar naquele final, então assim, você acaba pensando que o personagem fez papel de bobo, entende? Ele fez papel de bobo. Ou é uma reflexão que dá para ter depois de um tempo, inclusive, quando você é um pouco mais maduro, você acaba percebendo que a situação dessa história é... Eu acho que o personagem principal tem um ego muito grande, um ego muito inflado, e ele acha que ele tem a capacidade de salvar pessoas. No caso, ele tenta salvar a personagem, né? A Megan, eu acho que é esse o nome dela, a Margot. Ele tenta salvar a Margot de todas as formas possíveis. Ele segue pistas para poder encontrar ela, né? Então acaba trazendo pra gente uma reflexão de tipo assim, caramba, será que ele não tá com o ego muito inflado? Caramba, e é uma codependência muito grande com essa personagem, pensando bem, né? Porque ele deixa, tipo assim, ele sai perto da formatura dele, que é um dia muito importante para ele, um dia que seria muito importante para os pais dele, para os amigos dele. Ele pega todos os amigos dele e vai atrás da Margot, entende? É meio complicado, né, toda a situação. Então, assim, foi um livro que eu fui com altas expectativas e me frustrei. Frustrou a adolescente que achou que poderia também salvar o mundo. A gente descobre depois de um tempo que a gente não consegue salvar o mundo, salvar as pessoas delas mesmas, entende? Então, nós não temos esse poder, entende? E agora eu percebo isso. Porque agora eu sou uma pessoa adulta, mas na minha adolescência eu achei um absurdo aquele final, entende? Eu me frustrei muito com aquele final. E hoje eu continuo frustrada com ele. Continuo muito frustrada com ele. Acho que a construção desse livro não é para uma adolescente, então foi por isso que eu me frustrei tanto. Ele é uma construção mais para adulto, né? Um adulto consegue compreender o que aconteceu naquele livro. Agora, uma adolescente não consegue, principalmente eu que li muito jovenzinha aquele livro. Eu era muito inexperiente de tudo, assim, não tinha noção de nada, 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 nada. Então, assim, pra mim foi extremamente frustrante essa leitura na minha adolescência. Mas, assim, não sei se eu voltaria a ler esse livro hoje, acredito que não. Ah, sim, eu esqueci de dizer pra vocês que a ordem desses livros está na ordem cronológica que eu li, tá? Eu não coloquei do que eu mais frustrei pro que eu menos frustrei, não foi assim. Eu coloquei em ordem cronológica. Eu gosto muito de colocar as coisas em ordem cronológica ou em ordem alfabética, tanto que os meus livros são organizados dessa forma. Eles não estão organizados assim hoje porque tivemos um pequeno imprevisto, montamos a estante assim na correria. Eu não tive tempo ainda de organizar esses livros, então eles estão uma bagunça. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui tem livros tipo pra frente e atrás, aqui também, nessa daqui que eu tô com a cabeça, que é a que tá mais bagunçada, inclusive, que tem livro aqui na frente, tem livro lá atrás, também livro que eu não consigo ver. Eu não gosto de deixar a minha estante tão bagunçada assim, mas eu precisava gravar vídeo pra vocês e foi o que deu por enquanto. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou arrumar essa estante aqui atrás, ok? Tá, voltando agora para nossa listagem, vamos seguir então pro segundo livro. O segundo livro é o livro Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn. Sim,
Eu amo Julia Quinn, eu acho ela maravilhosa, é uma escritora perfeita, mas esse livro me frustrou muito, inclusive ele foi um dos motivos para eu parar de ler a série, né? Eu tava lendo aos poucos, mas estava lendo. E eu quis parar de ler essa série também por causa desse livro, porque ele começa, assim, Um Perfeito Cavalheiro basicamente vai contar a história do Benedict e da Sophie, que eles vão formar um par e tudo mais, acho que é o terceiro livro. É o terceiro livro da série. Sim, gente, eu comecei a parar de ficar tão empolgada com essa série no terceiro livro por causa da história do Benedict. Porque assim, a gente imagina que a família dos Bridgertons é uma família de cavalheiros, de gentlemen, de madames, né? Pessoas que são não só da alta sociedade, mas que são pessoas chiques, elegantes e que têm um coração, como eu posso dizer, perfeito, né? A gente imagina que a família Bridgerton é perfeita, é maravilhosa, são seres que transcenderam, né? É isso que eu imaginava, pelo menos, sobre a família Bridgerton. E quando a gente chega no Benedict, ele não é assim, entende? Então, é meio que frustrante, assim. Acho que a única cena que eu gostei desse livro, assim, mais que me encantou muito, cena, além, é claro, da dança deles ali no começo do livro e tudo mais, é a cena, justamente, da Violet, né? Que é uma cena incrível, maravilhosa. Ela se posicionando ali com a madrasta da Sophie é muito bom. Mas, fora isso, eu acredito que o comportamento do Benedict para com a Sophie, na maioria dos momentos ali, não foi de um gentleman, não foi de um cavaleiro, não foi. Então, isso acabou me frustrando um pouco, né? Quanto a isso, eu espero que quando fizerem a série da Netflix e forem trazer esse casal, que não seja tão assim, que coloque um pouquinho mais de gentileza no Benedict, porque ele às vezes não é muito cavalheiro ali, entende? Não é muito... Não é um cavalheiro, é isso. Eu não sei como descrever isso. As atitudes, às vezes, que ele toma não é de cavalheiro. E isso me frustra um pouco. O terceiro livro que me frustrou, assim, bastante... Não foi um livro que me frustrou muito, mas que me frustrou também. Foi As Crônicas de Olã, Luz e Sombras, do Wallister. Esse livro, ele me frustrou porque eu fui ler ele com tanta vontade. Eu lembro que eu fiz vlog, inclusive. Acho que dá até pra ver a minha empolgação no começo do vídeo. Porque é um livro que tem uma temática que eu achei super interessante, o fato de trazer coisas que são bíblicas, inclusive, dentro da história, e eu gosto muito de livros nesse sentido, né? E seria a minha primeira ficção cristã, seria a primeira ficção que eu leria cristã, entende? Eu gosto muito de ler coisas que fazem referência à Bíblia, à minha cultura cristã. Nossa, eu tô com um pouco de tosse ainda, desculpem. E esse livro acabou me frustrando por causa do final dele. O final dele me frustrou. Tipo assim, a história, ela caminha muito lentamente, né? Não é uma história que, tipo, acontecem várias coisas, mas o que te prende realmente nela, se você é cristão, é claro, são os conceitos cristãos que tem ali, né? E é muito bom isso. Essa parte do livro é muito boa. Mas chega no final... E foi esse final, inclusive, que me frustrou e que me fez desistir de ler o próximo livro, de comprar o próximo livro. Porque não termina bem o livro. Tipo assim, não é o final pro livro. No primeiro livro, eu não acho interessante fazer isso, né? Você já fazer o merchan pro próximo, entende? Você não finalizar aquela história. A história precisa ser finalizada. É claro que seria legal se deixasse pontas soltas ali pra gente ficar com aquela curiosidadezinha, sabe? Aquela curiosidade de saber o que aconteceu, de saber como que essas pontas vão se fechar no final das contas no próximo livro. Mas o livro 1 não termina, entende? Tipo, não tem um final pro livro 1. Ele termina numa cena que basicamente seria o começo do próximo livro, entende? Não tem um final pra história. E eu lendo com aquela empolgação e ansiosíssima pra chegar no final, pra ver o que ia acontecer, chega no final do livro... Não tem nada, entendeu? Não é um final, entende? Isso me frustrou muito, muito, muito mesmo, entende? Aí eu acabei dando uma desanimada de ler o próximo livro, porque eu imagino que seja a mesma coisa, entende? Que a história vai ser aquela história mais arrastada e demorada de acontecer, com detalhes que eu sei que vão me prender,
detalhes que são bíblicos e ali vão me prender, vão me deixar curiosa para entender qual que é a correlação daquilo, mas que vai chegar no final do segundo livro e eu vou ter que ler o terceiro porque eu não vou saber o final. Eu não gosto muito disso, entende? Isso acabou me frustrando nesse primeiro livro, então eu não estou tão empolgada para ler o segundo. Eu não digo que eu não vá ler de jeito nenhum o segundo livro. Eu pretendo ler ele. Mas não por enquanto, porque eu ainda tô com esse sentimentozinho de frustração em relação ao Hollister por ter feito isso comigo. Pois é. Mas assim, gente, eu recomendo a leitura pra vocês, se você não tiver esse problema de, tipo assim, ficar frustrado por não ter um final, o livro, assim, né? E eu só tinha ele, então eu não teria como comprar logo em seguida o segundo. Acabou que nem é culpa do Hollister, óbvio que não é culpa do Hollister, é uma frustração só minha aqui, né, basicamente, que eu tô passando aqui pra vocês. Mas assim, gente, é um livro que eu recomendo pra vocês, é uma leitura muito boa, uma leitura muito rica, entende? Tem detalhes que são incríveis e que sim, eu pretendo ler o próximo, mas acho que não por enquanto. O quarto livro que me frustrou um pouco, na verdade não foi só o livro, basicamente foi a série, né, que eu acabei me frustrando, foi A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke, que, assim, é um livro que começou me prendendo, por mais que ele seja uma leitura mais adolescente, é uma história um pouco mais adolescente, então a gente não tem muitos, como eu posso dizer, questionamentos que são mais adultos, né? A gente tem uma história de uma adolescente que vai conhecer dois rapazes que são irmãos, e o que não me fez, assim, gostar da história, o que acabou me frustrando na história foi o triângulo amoroso. Gente, eu não suporto triângulo amoroso, sério. Desde Crepúsculo, pra mim já deu, não tem que ter triângulo amoroso. Eu acho que não faz sentido ter triângulo amoroso. O único aceitável foi foi a Bella, o Edward e o Jacob. Foi o único pra mim. E desde então não aceito mais triângulo amoroso. Não acho que seja uma boa história, entende? Não é algo que me atrai tanto. Eu não tenho paciência para triângulo amoroso. E o quinto livro que me frustrou bastante foi As Luzes Mais Brilhantes, do Augusto Alvarenga. É um livro que é brasileiro e eu não queria que ele tivesse me frustrado tanto. Incrível que quando meu irmão viu essa resenha, ele super se identificou e gostou muito, inclusive recomendei a leitura para ele. Não tenho certeza que se ele vai ler, porque ele não tem o hábito da leitura, mas ele achou interessante a temática. E é uma temática interessante, eu só acho que a história deixou a desejar, entende? Poderia ter sido trabalhado de forma mais profunda tudo o que aconteceu, entende? Eu acredito que o livro ficou muito superficial, entende? Foi isso que me frustrou nele, porque eu sempre gosto de ler coisas que fazem parte da literatura brasileira, né? Mas esse livro me frustrou porque ele não trabalhou com tanta profundidade. Podia ter tido uma profundidade maior. E o clímax da história nem é um clímax de verdade, gente. Não faz sentido, sabe? O problema maior da história nem é um problema assim, tipo, grande. É claro que, pro personagem principal, isso foi um grande problema, entende? Porque tocou em vários gatilhos dele, entende? Mas pra mim, pra eu como espectadora, leitora da história, eu acho que não foi um clímax muito... não foi um clímax que deixou a gente, oh meu Deus, e agora o que vai acontecer, entende? Não foi, não foi. Eu entendo que foi um gatilho muito grande pro personagem principal, mas eu não acredito que aquilo... Não foi um clímax que fez sentido pra mim, entende? E foi por isso que esse livro me frustrou, ok? Bom, pessoal, esses foram os 5 livros que ultimamente me frustrou, né? Foram os que mais me frustraram ultimamente, que eu fui ler com muita vontade e acabei me frustrando. Mas todos os que eu falei aqui eu recomendo para você ler. Eu acho que o primeiro livro, né, que foi o Cidade de Papel, eu acho interessante ler ele um pouco mais maduro para você entender e tudo mais, mas eu não lerei ele de novo com certeza. Mas todos os 5 livros eu recomendo para vocês aqui, claro que eu recomendo a leitura para vocês aqui. Eu só me frustrei um pouquinho, às vezes muito, com alguns deles, ok? Bom, eu vou ficando então por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta ele se você gostou, tá bom? Compartilha com seus amigos também e, é claro, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo gigantesco pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!